Pessoal, boa noite a todos, agradeço aí a presença de vocês. Eu pedi para colocar essa música aí, porque o Antônio Marcos, ele foi um grande ídolo da geração que foi criança, né? No final dos anos 60, 70, até início dos anos 80. Esse camarada aí, ele foi um grande ídolo, ele tinha, assim, os grandes artistas daquela época, que era Roberto Carlos, ele era emparelhado com Roberto Carlos, né? E ele me ilustra bem a figura de uma pessoa que tinha angústia dentro de si. As músicas deles, todas músicas maravilhosas, né? Com um teor religioso muito grande. Eu lembro que a minha mãe era muito religiosa e a gente ia para a igreja frequentemente e a gente cantava uns hinos católicos lá, que era das músicas, tirado das músicas do Antônio Marcos. Então, quando a gente escolheu esse tema para abordar da solidão né, interferindo no alcoolismo, como causa do alcoolismo, eu me lembrei do Antônio Marcos, porque ele, apesar dele ter sido esse cara tão popular que ele foi, ele tinha uma solidão tão grande dentro dele e acabou morrendo de alcoolismo mesmo. Ele morreu aos, não lembro se foi 45 ou 42 anos, internado no hospital. E interessante é que esse rapaz, ele casou, ele vivia em festas, na onda, né? Ele vivia na onda, tinha as mulheres mais bonitas. Eu acho que ele casou umas 5 vezes com as mulheres mais bonitas aí da mídia, da televisão, da época. Casou primeiro com uma cantora chamada Vanusa, que era uma excelente intérprete. Ela interpretou as músicas dele e fizeram muito sucesso, né? Muito sucesso. Outro dia, um dia desse, eu tava com meu filho assistindo aquela música que os maiores astros do mundo fizeram nos anos 80 para ajudar a África, né? Que teve Michael Jackson, os maiores artistas, Bruce Springsteen, um monte de artistas assim, fizeram um CD para ajudar a África, né? Aí meu filho perguntou assim, quanto que rendeu esse CD? Não, na época ainda era disco de vinil, né? Quanto que rendeu? Aí eu fui olhar no Google, parece que rendeu 140 milhões. Aí você não imagina a cara de decepção de uma criança de hoje, criada na internet, com uma música que toca até hoje, que reuniu assim pelo menos uns 10 a 12 maiores artistas da época e vendeu só 140 milhões. Aí você pega como é que é? Influencer. Hoje eu estava lendo, estava passando ali, aí tinha uma menina lá dizendo, eu sou influencer digital. A pessoa não sabe nem o que é influenciar, não conhece nem a palavra influência, né? E aí você vai ver, tem milhares de seguidores, não sei o quê. Olha como o mundo deteriorou, né? O mundo deteriorou. Então, na época do Antônio Marcos, ele vendia disco de vinil e os discos de vinil, ele tinha 2 formatos. Ele tinha um formato chamado long play, que era o LP. Nesse LP, ele vinha sempre mais de 10 músicas. Vinha entre uma média de 12, no máximo 15, o long play. E o compacto ele vinha de 2 a 4 músicas. Então, no lançamento, no aparecimento do Antônio Marcos, ele lançou primeiro
um compacto, que era um disco menorzinho, quase do tamanho de um CD, só que era de vinil. E aí fez um sucessozinho mais ou menos. Aí no segundo, ele fez outro compacto com uma música linda, né? E aí ele estourou. E aí o que é interessante é o seguinte, você vê um cara que fez um sucesso durante mais de uma década, né? O cara era líder nas paradas aí e tal, e não enriquecia. A riqueza deles, comparada com a de hoje, no final ele era um cara que tinha uma angústia muito grande dentro dele, e sempre entregue ao álcool, né? Separou da Vanusa por causa do alcoolismo. Depois ele casou com outras mulheres lindas também, e separando sempre por causa do alcoolismo. E no final ele não tinha dinheiro nem para se manter. Aí a Vanusa veio, fez um último show para arrecadar dinheiro, depois ele morreu, né? Então, quando fala de alguém assim que tem uma solidão muito grande dentro de si, não é porque não é por uma solidão física, não é uma coisa física. Às vezes você está acompanhado e sente uma solidão, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema que ele diz, como é que é? Eu não lembro exatamente o poema, eu sei que ele fala que ele, parece que ele está em São Paulo, rodeado de milhões de pessoas numa solidão sem fim. É mais ou menos uma coisa assim. Porque é um sentimento que você tem. Não depende muito de você estar com as companhias, né? De você estar numa festa, você está em bares, que você não sente solidão. Você sente solidão. E o Freud, como é que é? Eu nunca lembro desse livro do Freud, hoje mesmo eu estava lendo. É Luto e... Como é o nome do livro do Freud? Luto e Melancolia. Na melancolia, né, que seria o caso do luto, ele fala, não, o luto é porque você teve uma perda do objeto, né? E a pessoa passa por aquelas fases e se recupera. E a melancolia, ele fala que, aliás, eu trataria assim que o Freud trata a depressão, chamando de melancolia, né? Que é uma coisa mais duradoura, uma coisa mais interna, que a pessoa o seu eu se desvaloriza, o seu ego se desvaloriza, você quer se penalizar, você quer sofrer, você tem essa necessidade. Isso parece uma coisa inata da pessoa. Eu acho que é uma coisa um pouco genética, porque no exemplo do Antônio Marcos mesmo, era um cara que tinha o sucesso, né? Tinha as mulheres mais maravilhosas da época, né? Que projetavam ele. O cara tinha programa de televisão, ele trabalhou como ator em filme, ele fez peças de teatro, né? E o cara sentia essa angústia tão grande, capaz de fazer uma música tão linda, né? Como essa aí. Então, pessoal, eu queria falar para vocês, às vezes, tem pessoas que têm essa melancolia dentro dela, e às vezes ninguém consegue dar essa cura para ela. E quando essas pessoas normalmente procuram refúgio em bebida, às vezes em outras drogas, essa bebida e essas drogas também, na minha opinião, que eu também de vez em quando eu bebo, eu sei, quando você vai falar com um biomédico, ele não vai dizer que o álcool tem absolutamente nada que se aproveita. Tá certo, eu concordo, tá? Concordo.
Eu acho que o alcoolismo também é uma das piores doenças, é uma das piores vícios que tem, né? Mas, eventualmente, quando a gente bebe, por exemplo, uma dose de uísque, que desce tudo rasgando por aqui, aí eu discordo, que eles falam assim, é porque tem dopamina, tem serotonina. Não é porque parece que você está engolindo uma dose de fogo, assim, sabe, que ameniza até as coisas, os piores acontecimentos que você tem, assim, em volta, assim, fica tudo levinho. É como se você jogasse uma pedra de fogo para dentro de você, que as piores coisas você acaba aceitando aquilo ali, né? Agora, quando a pessoa se entrega realmente à bebida e vira um alcoólatra, aí a coisa difere um pouco. A questão mental, a questão psíquica, ela difere um pouco da questão biomédica. Ela difere da questão da neurociência. Ela difere por quê? Porque realmente tem esse, eu não sei se é socorro, é uma espécie de refúgio que a pessoa vai e ela sente uma coisa tão horrorosa ali que o mundo parece fácil. É mais ou menos isso aí. O mundo parece mais fácil. É como se você caísse. Você está numa. É igual um provérbio chinês. Tem um provérbio chinês, ele diz o seguinte: a pessoa chega para o sábio, mestre, a minha casa não cabe nada, eu não aguento mais ficar lá dentro de casa, mestre. Não sei o que é que eu faço. Aí o mestre diz assim: coloca um elefante na sala. Aí o cara se acha, como? O que, mestre? Se eu estou falando que não cabe nada, coloca um elefante na sala e pronto. Aí o cara vai, o mestre mandou, né? Coloca um elefante na sala. Aí é que não cabe nada mesmo, não aguenta nem se mexer, mau cheiro, tudo, não sei o quê. Aí, quando ele não suporta mais, né, passado um tempo, o mestre diz: tira o elefante da sala. Quando ele tira o elefante da sala, mas dá aquele alívio tão grande que parece que aquela coisa que antes era insuportável agora ficou boa, ficou normal. Então, é por aí. Eu acho que muitas pessoas, né, elas procuram esse refúgio mental aí e não é exatamente como o vício do cigarro que a pessoa procura para se exibir, né? Às vezes você tem um sofrimento. Você pode ver em filmes, em filme policial, quando acontece uma coisa tão horrorosa, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela joga logo uma bola de álcool, uísque, gin, qualquer coisa para dentro, que é tão ruim. A coisa é tão ruim que o cara parece que a vida fica leve. É uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Bom, eu seria muito bom se tivesse algum comentário aqui, mas eu não estou conseguindo acompanhar aqui se tem comentário. Então, as pessoas vão comentar. Então, estava falando aqui da questão do alcoolismo, né? Na questão do alcoolismo, você é aquilo, né? Uma dose já faz mal. Não é para tomar nada, não é para beber. Sob o ponto de vista da bioquímica. Do ponto de vista da bioquímica, uma dose faz mal. Então você não pode tomar nada, certo? E eu já vejo também muitas pessoas por aí dizendo assim que tomou uma dose já é alcoólatra. Beber uma dose já é alcoólatra. Gente, é o seguinte, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, número 5, DSM-5, ele tem alguns parâmetros para considerar a pessoa alcoólatra, tá? E, Michel, se você tiver como me mandar novamente o link de acompanhamento. Tá, abriu agora, porque eu não estava vendo comentário de ninguém. O DSM diz o seguinte, olha só, pessoal, para a pessoa ser considerada alcoólatra, transtorno por uso de álcool, ele diz aqui, um padrão problemático de uso de álcool
levando a comportamento ou sofrimento clinicamente significativos. Então, veja bem, comprometimento ou sofrimento, tá? Clinicamente significativos, manifestado pelo menos 2 dos seguintes critérios, ocorrendo durante um período de 12 meses. Isso no DSM, não estamos falando aqui de bioquímica, tá? Aí ele diz, álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido. 2, existe um desejo persistente ou esforço mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso do álcool. 3, muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção do álcool, na utilização de álcool ou na recuperação dos seus efeitos. 4, fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar álcool. 5, uso recorrente de álcool, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. 6, uso contínuo de álcool, apesar de problemas sociais e interpessoais persistentes ou recorrentes, causados ou exacerbados por seus efeitos. 7, importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso do álcool. 8, uso recorrente de álcool em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física. 9, essa integridade física, a gente já fez até uma observação. Eu lembro que num dos meus primeiros empregos de concurso público que eu fiz, eu trabalhava no Ministério da Agricultura, e lá, esse eu tirei em segundo lugar. O rapaz que tirou em primeiro lugar, um amigo nosso chamado Daniel, cara, muito gente boa. Muito gente boa. Ele chegava para trabalhar de manhã, tremendo. Aí ele dizia, não, eu tenho que ir ali tomar um café. Tinha um café com pão de queijo perto de onde a gente trabalhava. A gente novo, né? 20 anos. Ele ia lá tomar o café dele. O café era uma dose. Não era pão de queijo nem café. Ele tomava uma dose de pinga. Aí voltava normal, parava de tremer, trabalhava o dia inteiro. Uma inteligência maravilhosa. E esse cara, ele morreu atropelado. Ele não morreu por causa do álcool, porque deveria estar embriagado. Foi a maioria, muitos dos viciados em álcool morrem atropelados. Não morre por causa de um efeito na saúde dele. Morre porque ele bebeu e não teve os cuidados necessários, né? Então, quando fala aqui, 8, né? Uso recorrente de álcool em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física. Muitos caem, entendeu? Cai assim que é como se desligasse e a pessoa bate a cabeça no chão, né? Aí vem, o uso do álcool é mantido apenas apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool. 10. Tolerância definida por qualquer dos seguintes aspectos. A necessidade de quantidades progressivamente maiores de álcool para alcançar a intoxicação ou o efeito desejado. E B. Efeito acentuadamente menor do que o uso continuado da mesma quantidade de álcool. 11. Abstinência manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos. A. Síndrome de abstinência característica de álcool, tá? Aí manda consultar os critérios A e B que eu li aqui. E B. Álcool ou uma das substâncias estreitamente relacionadas com benzodiazepínicos e consumido para aliviar ou evitar sintomas de abstinência. E aqui, eu vou dar um outro depoimento que eu já vi, né? Aqui ele não fala, né? Mas quando ele fala aqui de uma substância estritamente relacionada como benzodiazepínicos, gente, a pessoa, quando ela chega num ponto e ela começa a ter
ela começa a ter convulsão, ela começa a ter aquelas crises, que agora me fugiu o nome, você fazer live sozinho é ruim por causa disso, não tem ajuda de ninguém, né? Mas fugiu, tem um nome que ela cai, fica se debatendo, vendo alucinações, né? Então, boa noite, eu ainda não dei boa noite para ninguém, vou fazer uma pausa aqui para cumprimentar meu pessoal aqui que dá prazer, que compensa, né, a gente fazer a live aqui. É porque eu não estava tendo acesso aos comentários, agora abriu. Então eu vou ler alguns aqui e vou comentar, tá bom? Boa noite, Janaína, boa noite, Michel, briga de rua. Aqui deve ser na hora que a gente está falando de como as pessoas brigam, né? Como as pessoas... o efeito do álcool na vida da pessoa, né? Aí vem, ó... boa noite, Sandro Melo, psicanalista clínico, terapeuta Bosque de Arapiraca, da cidade de Arapiraca, Alagoas. Muito obrigado por vocês estarem participando. Aí vem Fernando Ferreira Ribeiro, boa noite, meu amigo. Maria Aparecida, boa noite, Maria Aparecida. Nossa, é muita gente de todo lugar do Brasil, isso é muito bom, é muito legal fazer, sabe? Então, depois a única coisa que eu peço a vocês aí é curtir também, se inscrever no canal para poder valorizar um pouco aqui, né? Aí vem Briga de Rua fala assim, ó, Sigmund Baum, ele fala dessa geração líquida sem referência. Não, mas aí é outra coisa. Eu estava até com esse livro aqui, ó. Aqui, ó, estava até lendo ele aqui na hora que começou a live aqui, ó. Estou com ele aqui, ó. Tá vendo? Ele fala de modernidade líquida. Não, mas aí é outra coisa. O que eu estou falando aqui é da pessoa que sente uma solidão tão grande, né, que ela acaba procurando refúgio no alcoolismo, certo? Aqui, essa questão da modernidade líquida, que ele escreveu esse livro 20 anos atrás, mas se aplica à geração atual, à geração Z. A geração Z, que é essa geração que vai fazer entrevista de emprego com o pai e a mãe. Não sabe ir no mercado comprar um pão, não sabe ir na drogaria. Essa geração Z se aplica perfeitamente essa modernidade líquida aqui. Boa noite, quem mais? Pessoal, então, obrigado aí, boa noite, Júlia, Fernando, Gomes, Jussandra. Jussandra está dizendo que chegou atrasada, mas dá para participar ainda, porque ainda está cedo. Ó. Só tem meia hora de live. Aí, Briga do Rua diz assim, álcool já destruiu e destrói, né, ainda, né? A vida de muitas pessoas anônimas, famosas. Hoje, o álcool é a principal causa de morte no trânsito, certo? Além de abrir portas para outras drogas, gera maior incidência do... Aí, um cantinho aqui, eu não consigo ler. Bom, isso tudo é verdade, tá? Isso é verdade. Mas o que eu estava falando aqui, eu estava falando do DSM, né? O que o Manual Diagnóstico dos Transtornos e Estatístico, né, dos transtornos mentais considera alcoólatra, a pessoa viciada em álcool. Tem aqui de 1 a 11 critérios que, apesar de o álcool ser essa droga toda que todo mundo fala, e é mesmo, tá? Mas é diferente da pessoa que bebe eventual, ele não é um alcoólatra. O alcoólatra, para ser considerado alcoólatra, ele precisa cumprir esses critérios do DSM aqui. Bom, é disso que eu estou falando. Pessoal, e aí, algumas colocações, alguma dúvida aí? Na verdade, o álcool é isso tudo, mas ele também é como é que eu diria? Ele é a entrada e o escudo de outras drogas, né? Por exemplo, uma das coisas que fez mudar a lei do trânsito aconteceu aqui em Brasília. Tinha um camarada aqui que ele era viciado em tudo quanto é droga. Não era só álcool, era tudo quanto é droga. E esse é um problema seríssimo, porque o álcool também é o escudo das outras drogas, né? Porque quando a polícia, por exemplo, chega em um acidente de trânsito ou dá uma batida no bar,
ele não vai medir droga nenhuma, ele só quer saber se a pessoa está alcoolizada. O que acontece é o seguinte, você vê muitas pessoas em bares, em rodas de samba, contando papo aí, consumindo cocaína, fumando maconha, injetando droga. No final, ele toma uma dose de pinga, sei lá, de cachaça, uísque, para dizer que é o álcool. Na verdade, ele está doidão de outras drogas. Foi o que aconteceu na ponte que tem aqui em Brasília, que liga Lago Sul à Asa Sul, né? O cara vinha tão doidão, tão cheio de tudo quanto é droga, que ele bateu de frente, na contramão, morreu todo mundo. Isso provocou uma mudança na lei de trânsito, mas as outras drogas não constaram do laudo, só constou o álcool, entendeu? Mas o cara tinha tudo quanto era droga, ele era uma drogaria. Ele era uma drogaria, né? Então, na verdade, o alcoolismo, ele é o provocador de todas essas coisas que você está falando aí, ó. Quer ver? Você está falando de briga de rua, né? Inclusive de briga de rua também. Ele também provoca briga de rua. Ó, violência doméstica, violência geral, além de destruturar famílias e as finanças. Concordo. Eu só estou dizendo que não é só o álcool. Tem outras drogas aí consumidas livremente também que provocam isso tudo aí. Aliás, droga, para falar a verdade, nem as drogas com receita que eles passam para a gente são boas. Nem elas são boas, porque elas também provocam muito efeito colateral. Eu recomendo muito qualquer tratamento de saúde com homeopatia, tá? Com homeopatia, que dificilmente causa efeito colateral, tá bom? E fitoterapia. Se você quiser, assim, que eu recomendo, tiver algum problema, eu fiz o curso. Na verdade, eu não peguei o certificado, porque depois que eu fiz tudo, resolvi fazer de novo. Porque uma última disciplina eu fiz sem prestar atenção, eu disse, se eu for responder, é capaz de eu não passar nisso aqui, eu vou fazer tudo de novo. Mas eu já fiz o curso fiz fitoterapia, e se alguém precisar de alguma receita, alguma indicação aí, eu indico. Agora, o remédio alopático também, ele é uma droga tão ruim como o álcool, como qualquer coisa, porque você vai tomar um remédio para depressão aí durante um ano, você pode ter certeza absoluta que ele vai ter efeito colateral, tá bom? Bom, E aí, pessoal? Ô, Jussandra, cadê seu comentário, hein? Luciano Ferreira, boa noite. Boa noite. Seria o quê? Hipelepsia, essa doença? Não, aquela que eu estou falando que vê miragens, não é isso. Tem um nome. Quer ver? Eu vou descobrir aqui, ó. Caramba, não estou nem aqui no Google, não tá. É uma crise que ela tem e ela passa a ter constantemente. Não é uma vez só, não. Toda vez que ela passa a beber, ela tem essa crise, essas miragens que ela vê, e aí ela cai e... Gente, o ser humano é muito esquisito. Ela cai e se desequilibra, e é por isso que eu acho que a gente não entende tudo, sabe? Porque eu já vi cada coisa acontecer. Parece que a pessoa, quando ela vai para o inconsciente dela, tem coisas que ela faz que ela não faria se ela tivesse no consciente. Se ela tivesse no consciente, ela não faria. Eu já vi pessoas bebendo tanto,
que ela tem essa crise de que ela cai se debatendo ali e puxa a arma e atira para todo lado. É uma coisa horrorosa. Realmente, eu acho, sabe, é aquilo que eu falei na outra live. Eu adoro ciência, mas tem muita coisa que a gente não entende. Entendeu? Tem muita coisa que a gente não entende. A pessoa bebe, é capaz de fazer cada coisa que você não Bora, gente. Estou esperando aí os comentários aí, as perguntas aí, qualquer coisa aí para me ajudar aí, porque. Mas tem um nome. Sim, Lúcia. É isso, é uma crise. Mas ela tem um nome. É porque, cara, agora não vem, nem olhando aqui no Google, eu não acho. Ela tem um nome próprio. É uma. Aí eu sei que é horrível. Realmente, a pessoa chegar nesse. Pois é, não somos nada, né? É uma pena você, a Jussandra diz aqui, não somos nada sem uma mente sã, sem uma mente sadia. Realmente. Delirium tremens. É esse o nome que eu estava procurando. Delirium tremens. A pessoa, ela entra em delirium tremens, ela vê monstros, ela cai no chão, se debate, atira, entendeu? É igual outros, tem outros também que são espiritualistas, né? Eles diz que baixou o santo e não sei o quê. Tudo isso é psicose, é crise psicótica que a pessoa tem por causa do álcool, entendeu? É crise psicótica. Ela vê o delirium tremens, ela não está no consciente dela, o inconsciente mandando. Então, a pessoa que tem o mal no inconsciente pode fazer o mal, tá certo? Delirium tremens. E aí, pessoal? O pessoal está muito comportado hoje aqui, ó. Já esgotei aqui o que eu tinha para falar, tudo. Não, o nome que eu estava falando aqui, Jussandra, era esse, Delirium Tremens, ok? Delirium Tremens. Pode pesquisar lá depois. E isso é uma coisa que, tipo assim, como é que eu diria? Quase matemática, que as pessoas que ficam viciadas durante determinado tempo, ela vai passar, vai ter o Delirium Tremens. Ela vai ter. E aí, depois do Delirium Tremens, aí ela tem questão de orientação vestibular, entendeu? Às vezes, a pessoa tem crise de pânico, sem saber a origem, e aí ela vê tudo rodando, se desorienta, não sabe para onde vai. Tem origem nessas questões, tá? Porque a nossa orientação vem do nosso sistema vestibular. É. Na verdade, são psicóticos mesmo, né? Mas o nome comum que chama é delirium tremens, ok? Pessoal, quem não está dentro do início, e também eu queria até pedir desculpa às pessoas que estavam desde o início, porque eu coloquei aquele cantor Antônio Marcos, eu adoro as músicas dele, muito religiosas, e, e ele é um exemplo de um cara que era um excelente artista, um ótimo artista, mas ele tinha uma solidão, um vazio muito grande dentro dele, né? E ele morreu por alcoolemia também. Jussanda diz aqui, gostaria de perguntar sobre o desmame do álcool. Olha, o desmame do álcool é uma coisa difícil, é como o desmame de qualquer outra droga. De qualquer outra droga. Assim, a gente conhece pessoas que, de repente, ela entende
né? Ela entende que aquilo está fazendo mal, que ela precisa parar, e aí ela empenha um esforço muito grande. Tem gente que tem uma força de vontade impressionante e ela consegue se ela quiser, tiver força de vontade. A maioria não consegue, precisa de acompanhamento. O SUS tem acompanhamento, tá? O SUS tem acompanhamento. Existem inúmeras clínicas também de recuperação para a pessoa desintoxicar. Esse desmame normalmente é uma faixa de uns 2 meses, pode aumentar um pouquinho, né? Para poder, porque o desmame é brabo. O desmame, a pessoa pode partir para violência contra si própria. Então, é muito trabalhoso a pessoa sair do vício quando ela está realmente viciada. É muito penoso. É como qualquer outra droga. Aí a Lúcia diz aqui, ó, a principal causa do delírio tremens é a abstinência do álcool, exatamente. Assim, os sintomas podem surgir no paciente após ele diminuir ou parar por completo de consumir o álcool. Justamente, você me lembrou bem o momento, é esse mesmo. É quando ela vai fazer a abstinência para parar e começa a ter os delírios tremens, é verdade. Tá? Jussandra, é como qualquer outra droga. Aliás, tem muita gente que considera a pior droga, né? Porque além dela causar esses efeitos todos aí, de fato, ela pode abrir porta de entrada, né? Pode ser uma porta de entrada para as outras drogas mais pesadas também, tá? A Lúcia diz aqui, ó, é terrível, a pessoa é dominada por uma força que é difícil para uma só pessoa controlar. Isso mesmo. Ela parece que ela tem, é um único daqueles momentos que a gente estuda, que a ciência ainda não encontrou, aquele momento que a pessoa tem uma super força, que vira o Hulk. Aquele momento existe. Eu tenho um amigo que eu conheço, como dizia antigamente, né? Antigamente dizia, tem um saco caído. Rapaz, o que é que aconteceu? Ele disse, cara, é verdade. Isso aqui, ó, eu estava indo não sei para onde com uma amiga minha de carro, de repente o carro atolou, começou a vir um barranco para cima da gente, e naquele momento veio uma super força que eu consegui desatolar o carro sozinho, mas fiquei desse jeito. A ciência anda procurando esse momento. Um desses momentos é quando a pessoa está com delírio tremens. Uma pessoa, não é de 1 para 1, nem de 2 para 1. É 4 pessoas para segurar ele, tá bom? Então, pessoal, vocês agora têm uma noção aí, ó, tá? O álcool, o alcoolismo, você pode tomar uma dose de álcool, não pode ficar bêbado. Se você tomar uma dose de álcool, já faz mal para o teu organismo todo, mas se a pessoa ficar viciada nos termos do DSM-5, então ela tem que se internar, porque dificilmente ela vai conseguir sair sozinha. E o melhor, que aqui eu deixo a indicação para vocês aí, que forem tratar as pessoas, recomendem elas a participar dos Alcoólicos Anônimos. A melhor terapia que existe é a terapia coletiva para esse tipo de tratamento, ok? Pessoal, é o seguinte, encerrei aqui o que eu tinha para falar, porque já tem 45 minutos, e agradeço muito a presença de vocês. Convido a participarem na quinta-feira da nossa outra live sobre psicopatas por perto. Vamos continuar abordando esses temas que vocês podem participar também, tá bom? Boa noite e muito obrigado a todos.